forte é o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade, então, ao primeiro capítulo da Confissão de Fé, que é o capítulo que trata das Sagradas Escrituras. E eu quero convidar os irmãos para que nós iniciemos este estudo lendo as Escrituras, né? A palavra do nosso Deus, no Salmo 19. É um salmo bastante conhecido nosso, e é um salmo que trata exatamente do tema que nós estamos abordando, que são os dois modos de Deus se revelar ao homem. Deus se revela, primeiramente, pela criação e pela providência, ou seja, o fato de Deus ter criado todas as coisas e de governar todas as coisas, e, em segundo lugar, Deus se revela especialmente pela sua palavra. Essa palavra que foi inicialmente uma palavra oral, discursiva, por meio das suas aparições, das revelações, e depois, finalmente, pela palavra escrita, que nós, então, comumente chamamos de Sagradas Escrituras. Os 66 livros, chamados livros canônicos, que são os livros que formam este conjunto, né, de livros, que a gente chama de Bíblia, que é exatamente o que nós chamamos, então, de Sagrada Escritura. Vamos ler o Salmo 19, para que possamos, mais uma vez, compreender esses dois modos de revelação do nosso Senhor, pela criação e providência, e também por meio de sua santa lei, sua santa palavra. Diz assim o texto: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos ler juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Pai de amor e de infinita misericórdia e graça, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, nesta manhã que o Senhor mesmo designou para que aqui estivéssemos, com o intuito de estudarmos um pouco mais a respeito de Ti, conhecermos um pouco mais o Senhor. A Tua palavra nos diz, pela boca do Teu próprio Filho, Jesus Cristo, que a vida eterna é esta, que nós conheçamos o Senhor e a Ele, a quem o Senhor enviou. Por isso é um grande privilégio para todo ser humano conhecer a respeito de Ti e conhecer o Teu Filho Jesus Cristo. Por esta razão, Senhor, nós Te pedimos graça e a iluminação de Teu Santo Espírito, para que possamos, nesta manhã, aprendermos um pouco mais a respeito do Teu ser, a respeito de Jesus Cristo, Teu Filho, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento dEle mesmo, produzindo em nós frutos benéficos para agradarmos ainda mais o Senhor. Como acabamos de ler, a nossa oração deve ser esta, contínua, que as palavras dos nossos lábios e que o meditar do nosso coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor.
Nós te agradecemos nele mesmo, no nosso Redentor, o Deus da aliança, Cristo, o Verbo encarnado que veio e nos salvou da morte. Em nome dele mesmo é que nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, meus irmãos, apenas fazendo então um breve resumo para que entremos novamente, no tema propriamente da confissão. Os versículos de 1 a 6, eles tratam então do primeiro modo de Deus se revelar ao homem, que é a chamada revelação natural. Deus se revela por meio das coisas que ele criou e por meio do governo dessas coisas. Os irmãos veem claramente essas duas ênfases aqui nos versículos 1 a 6. Os irmãos podem perceber que os verbos que o salmista usa são todos verbos relacionados à fala de Deus, ao discurso de Deus. Então ele diz, por exemplo, os céus proclamam. Proclamar é falar, é anunciar. Depois ele diz, o firmamento anuncia, também é um modo de discurso, um modo de fala. Versículo 2, um dia discursa, também fala. Versículo 2, parte B, uma noite revela conhecimento, revelação. Depois no versículo 4, quando diz, toda a terra se faz ouvir a sua voz e também as suas palavras. Então, observe que sempre a ênfase do salmista é no fato de que o nosso Deus, ele falou, ele se revelou, ele se expressou, ele proclamou, ele anunciou. Então, observe que a ênfase está sempre no fato de Deus falar, discursar, anunciar a sua verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Deus se revela por meio das coisas criadas. A palavra céus aqui representa todo o universo. Não apenas o céu, essa parte azul que a gente vê, mas céus na Bíblia representa todo o universo. Então, as galáxias, os astros, tudo aquilo que compõe o que hoje nós chamamos, na linguagem mais atual da ciência, o que nós chamamos de universo ou de cosmos, que envolve toda a criação. Então, essa é a primeira ênfase. Depois, no versículo 5, ele mostra que Deus não só criou todas as coisas, mas ele governa todas as coisas. Porque diz o versículo 5, final do versículo 4, e o versículo 5 e 6, ele usa o sol como um símbolo máximo da criação. Esse sol, ele sai como noivo dos seus aposentos, ele percorre o seu caminho como um herói, ele começa numa extremidade dos céus e vai até a outra, e nada pode fugir ao seu calor, nada pode resistir ao seu brilho, ao seu calor. Então aqui mostra que Deus, ele não apenas criou, mas ele continua operando na criação. Porque a ideia do sol principiar aqui no presente, é a ideia contínua. Então, todos os dias que a gente vê o sol se levantar de uma extremidade, se pôr em outra extremidade, nós estamos contemplando o fato de que Deus não apenas criou, mas ele está sustentando a criação com a sua própria mão, com o seu próprio poder. Então, esta também é uma forma de Deus se revelar. Por isso, todos os dias que os homens acordam, os seres humanos se levantam, eles deveriam perceber exatamente o governo de Deus. E por isso o homem se torna, às vezes, mais indesculpável diante de Deus, exatamente por não dar graças a Deus, por não glorificar a Deus, em razão desta providência de Deus no governo de todas as coisas. Deus está providenciando cada detalhe da nossa vida para exatamente demonstrar aos seres humanos a sua existência, o seu poder. Mas, por causa do pecado, o ser humano, então, ele rejeita esta revelação natural, essa revelação da criação. Ele olha para a criação e, ao invés de dar glórias ao Deus Criador, ele dá glórias a outra coisa. Então ele pega um pedaço de madeira, por exemplo, e cria ali o seu próprio Deus e glorifica aquele pedaço de madeira como sendo aquele Deus. Ou então ele cria uma outra ideia a respeito de Deus, um Criador diferente, um Criador totalmente imaginário, para depositar nesse Criador essa força da criação, como em muitos povos antigos, que sempre tinham essas imaginações, essas invenções a respeito de outros deuses que criaram o universo, criaram o ser humano. Então, existem as mais diversas narrativas em relação a isso, ou até mesmo a própria ciência,
que talvez também por não desejar perceber Deus na criação, a existência de Deus, ela acaba depositando em outro lugar esta criação. E mesmo não tendo respostas para oferecer ao homem, ela prefere ficar na dúvida em relação à criação, lançando hipóteses, a respeito da criação do universo, com suas diversas teorias, sem admitir que, de fato, um ser inteligente, sábio, santo, criou todas as coisas. Então, por isso o homem se torna indesculpável. Esse, aliás, é o raciocínio do apóstolo Paulo lá em Romanos. Paulo diz que desde o princípio do mundo, o poder de Deus tem sido manifestado ao homem, mas o homem não quis reconhecer este Deus como Criador. E por isso, então, o homem foi entregue, pelo próprio Deus ao seu próprio caminho, para que o homem, então, cometesse ali uma série de iniquidades. Então, tudo começa aqui. Deus está se revelando todos os dias nas obras da criação e nas obras da providência, mas os homens rejeitam. Então, por essa razão, existe também, paralelamente, a chamada revelação especial, que é exatamente a que nós vamos tratar nesta manhã. Na semana passada, nós iniciamos falando sobre a revelação natural. E hoje, então, nós vamos dar ênfase à segunda parte, que é a revelação especial. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, apenas para lembrar os irmãos, Então, aqui, nós vamos entrar exatamente... Deixe-me voltar aqui, isso. Na revelação natural, o que nós dissemos? Nós dissemos que a revelação natural é a forma de Deus se revelar por meio de todas as coisas criadas por Deus, no espaço de 6 dias. E aí nós vimos os textos, Para manifestação de sua bondade, sabedoria e poder eternos. A criação de Deus reflete a sua grandeza. Foi exatamente o que nós acabamos de ver aqui no Salmo 19, de 1 a 6. A grandeza de Deus. A revelação natural também se dá por meio do que nós chamamos de providência. Providência é providenciar mesmo. Deus está providenciando todas as coisas para que a sua criação ela permaneça estável. Se o mundo ainda é habitável, se o mundo ainda é possível de se viver, é porque Deus está, com a sua providência, sustentando estas coisas. Senão o mundo já teria sido destruído há muito tempo, mas Deus preserva este mundo. Então, essa também é uma forma de Deus se revelar, como nós acabamos de dizer. É a maneira muito santa, sábia e poderosa de Deus preservar e governar toda a sua criação, bem como todas as ações de todas as criaturas. Então, esse foi o ponto que nós vimos na lição passada, meus irmãos. E agora, então, nós vamos ver a segunda parte, que é o que nós chamamos, então, revelação especial. Em que consiste, então, esta chamada revelação especial? Vamos fazer a leitura ali? Os irmãos acho que conseguem ler, Semana passada todo mundo conseguiu. Vamos lá? A revelação especial é a forma de Deus se revelar ao homem de modo completo, pleno, suficientemente. Isso ele fez por meio das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são a regra que Deus nos deu para que saibamos a maneira que devemos glorificá-lo e gozá-lo durante nossa existência. Vamos ler depois esses textos. A Bíblia é, dessa forma, a manifestação clara e única da vontade de Deus, referente a todos os homens, especialmente a salvação dos eleitos por meio de Cristo. Então, esta é o que nós chamamos revelação especial. E por que especial? Porque ela acontece especialmente. Ou seja, enquanto a revelação geral ou a revelação natural, ela é uma revelação para todos os homens, para todas as pessoas, porque o sol ele nasce e ele se põe diante de todos os olhos, diante de todas as pessoas, em todas as nações. Então, todo ser humano contempla a existência da criação, em alguma medida, independente de onde ele esteja, quer esteja na civilização, quer esteja em lugares remotos, onde o homem está, a revelação está presente na criação e na providência. Deus está guiando todas as coisas.
Então, uma tribo que está afastada de qualquer tipo de civilização urbana, essa tribo ela também contempla a preservação do Senhor na criação. Por quê? Porque ela está vendo ali o rio correndo sempre para o mesmo lugar, o sol, a chuva, o ar, as plantas, os frutos, os animais. Então, Deus está preservando todas estas coisas conforme o seu poder. Mas, meus amados irmãos, esta revelação ela não é completa a respeito de Deus para a salvação destas pessoas. Então, muito embora essa revelação ela seja suficiente para dizer ao homem que Deus existe, ela não é suficiente para comunicar ao homem a respeito da salvação. Em outras palavras, a pergunta é: a revelação natural, a criação, a providência são suficientes para o homem ir para o céu, para o homem reconhecer que há um Redentor, que há um Salvador? Não, não é suficiente. Por isso, paralelamente a esta revelação geral, existe a revelação especial, que é exatamente essa forma de Deus se revelar ao homem de maneira completa, de maneira plena. Na revelação especial, então, Deus diz ao homem tudo que o homem precisa saber a respeito dele, a respeito de Deus e a respeito do seu plano de redenção dos eleitos. O modo como Deus escolheu agir para salvar os eleitos dos seus pecados. Então, essa verdade da salvação, ela só é possível na revelação especial. Ela só é possível nesta revelação que é dada por Deus ao homem, comunicada ao homem pelo Espírito Santo do Senhor. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente, exatamente para que o homem possa entender que para ir ao céu, para gozar da presença contínua de Deus, é necessário entender esta revelação de modo especial, especialmente relativo à salvação dos eleitos. Então, essa revelação especial, ela sempre aconteceu desde o princípio. Quando Adão foi criado por Deus, ele já experimentou a presença de Deus contínua. Ele estava na presença de Deus, sem pecado. Então, ali, Adão, ele já sabia quem Deus era, e ele experimentava, ele gozava a presença de Deus, glorificava a Deus e gozava a presença de Deus. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, houve este rompimento, esta separação radical. O homem foi expulso da presença de Deus. E com a expulsão do homem veio a morte. Os dois tipos de morte, né? Tanto a morte física quanto a morte espiritual. Nós só morremos fisicamente em razão do pecado. E também morremos espiritualmente quando não retornamos à nossa comunhão com o Senhor. Adão, ele, por ser expulso da presença de Deus, ele perde, portanto, completamente o benefício de estar na presença do Criador. E agora toda a sua visão, e a visão de todos os seus descendentes, passa a ser uma visão distorcida, uma visão equivocada a respeito de Deus. Então, quando Adão peca, e Deus então pronuncia a ele a promessa de que viria um Salvador, ali começa então a história da redenção sendo contada. Este texto, meus irmãos, os teólogos bíblicos costumam identificá-lo no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Gostaria que os irmãos abrissem, por favor, para que os irmãos possam entender, né, um pouco mais precisamente onde é que começa esta história, né, chamada história da redenção. Não é, digamos, um consenso absoluto que seja aqui o início. Alguns já percebem esta revelação desde o princípio mesmo, porque, tendo o homem sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado também na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque o texto do Evangelho de João nos diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus participou da criação. Na criação do homem, por exemplo,
Deus claramente diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ali é uma designação do plural, façamos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo participam da criação do homem. No entanto, embora esta criação ela já tenha comunicado ao homem estes atributos ou esse conhecimento de Deus necessários para que o homem soubesse quem é Deus, com a queda, como eu disse aos irmãos, houve este rompimento, esta quebra, esta separação. Então, depois de Deus chamar Adão, Eva e a serpente e puni-los por causa do pecado, todos eles recebem a punição por causa do pecado. E abrindo um parênteses, né? Esta é uma forma muito bela de Deus demonstrar a nós que ninguém peca sozinho, né? O pecado ele é sempre um pecado que implica noutras pessoas e ela traz consequência para outras pessoas, né? E Deus vai punindo cada uma delas à medida da sua culpa, né? da sua participação ali naquele pecado. Então o Senhor é justo juiz. Ele não desculpou nenhum dos agentes da queda. Todos foram punidos com severidade, né? E depois desta punição, então, Deus pronuncia no versículo 15 do capítulo 3, esta promessa que os teólogos bíblicos, pelo menos a maioria deles, costuma chamar de proto-evangelho. Proto é aquilo que está no início, né? Que está começando, que está iniciando. E o texto diz assim: porém, inimizade, aqui é Deus falando, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente. Ti aqui é a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. A tua descendência é a descendência da serpente, o seu descendente o da mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher, ferirá a cabeça da serpente. E tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então aqui começa a guerra cósmica entre o Redentor, que viria, que é o descendente da mulher, e Satanás, e todos os agentes satânicos. Este versículo 15, portanto, ele tem uma implicação contínua, e este versículo ele vai persistir até aquele dia em que, de fato, todos nós formos resgatados como igreja do Senhor. Muito embora haja estágios diferentes, mas sempre há uma inimizade, sempre há uma guerra entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Alguns teólogos costumam chamar de semente da mulher e semente da serpente. Recentemente, nós fizemos um estudo bíblico, eu com outro colega pastor, a respeito de Gênesis, e a nossa ideia foi exatamente esta, focar nessa ideia da semente. E é muito interessante, meus irmãos, porque daqui para frente nós vamos perceber então a separação de duas linhagens. São duas colunas claramente colocadas, dois paralelos. De um lado haverá aqueles que são chamados sementes da mulher e de outro aqueles que serão chamados sementes da serpente. Então você vai ter, por exemplo, Abel, Caim, e sempre a relação de inimizade. O descendente da serpente sempre se levantará contra o descendente da mulher para matá-lo. Deus, contudo, em sua infinita misericórdia e graça, e por ter ele feito um pacto consigo mesmo de levantar o Redentor, ele sempre colocará, sempre substituirá aquele que será a semente da mulher. Então, Caim, ele mata Abel, com a intenção de destruir a semente da mulher e, com isso, impedir a vinda de Jesus Cristo. Deus, contudo, coloca Sete para substituir da semente da mulher. Então, a nossa história ela começa a ser contada aqui, em Gênesis 3:15, que é, então, o chamado proto-evangelho. Aqui, o Redentor já está sendo anunciado. O descendente da mulher, aquele que viria como homem para salvar o seu povo dos pecados dele. Então, esta palavra de Deus, este discurso de Deus a respeito do Redentor, ele é a revelação especial. Ele é, portanto, a comunicação especial
daquilo que Deus faria ao longo da história. Todavia, meus irmãos, esta revelação, ela ainda não está completa. A revelação, ela vai progredindo, ela vai sendo cada vez mais ampliada, ela vai sendo cada vez mais mostrada. Então, imagine um quebra-cabeça, por exemplo. Você vai montando o quebra-cabeça pecinha por pecinha. E cada pecinha que você coloca, você vai tendo uma visão mais ampla do todo do quebra-cabeça. Esta é a ideia da revelação especial. Deus vai, ao longo da história, colocando as pecinhas nesse grande quebra-cabeça que vai finalmente ser completado na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai vendo a progressão da graça revelacional de Deus sendo mostrada a cada personagem que aparece. Então, a cada personagem você vai vendo Deus agindo e apresentando um pouquinho mais a respeito da revelação, a respeito de si. Então, por exemplo, em Noé, Deus mostra a arca. Mas o que é a arca? Nós só vamos entender o que é a arca quando todo o quebra-cabeça estiver montado. Se a gente olhar só a pecinha, a partezinha que tem a arca, nós vamos focar só na personagem Noé, só na personagem daquela história, nas personagens daquela história. Mas quando você tem todo o quebra-cabeças montado, você começa a perceber que aquela arca, na verdade, foi o lugar de abrigo em que Deus abrigou, guardou os eleitos dele, a família de Noé, do dilúvio, da perdição, da morte. Aí você diz, entendi. Então, Jonas, quando estava no ventre do grande peixe, também foi, assim como Noé na arca, guardado pela graça de Deus da morte. Olha que interessante. Então quer dizer que quando Deus fez o forte em Jerusalém, e quando Neemias foi para construir os muros, ali também representava a cidade santa, que é a mesma arca que o povo está sendo guardado dos ataques inimigos. Oh, que coisa maravilhosa! Aí você chega no Novo Testamento e Paulo diz que nós somos como aqueles pintinhos que são guardados pela galinha que acolhe os seus filhotinhos dentro de Cristo. Cristo, então, é a nossa arca, é a barriga do grande peixe, são os muros da grande Jerusalém que protege aqueles que Deus escolheu antes dos tempos eternos do mal. Como nós sabemos disso? Revelação progressiva. Nós vamos aprendendo isso ao longo das Escrituras, ao longo da história, da narrativa bíblica. Os irmãos percebem por que é perigoso, então, quando nós estamos lendo histórias do Antigo Testamento, focarmos somente naquela história, somente naquela personagem? Porque se nós fazemos isso, nós perdemos a noção do todo. O Antigo Testamento ele só pode ser lido no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus nos dá uma aula a respeito disso. O escritor aos Hebreus, o livro todo de Hebreus, a carta aos Hebreus, é uma prova disso. O tempo todo ele vai dizer, olha, lembra aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento? Pois é, ele representa isso agora na Nova Aliança. Lembra daquele tabernáculo do Antigo Testamento? Pois é, ele representa isso agora na Nova Aliança. Ele vai fazendo essas conexões para mostrar que só é possível ler o Antigo Testamento no Novo Testamento. Por isso os judeus, eles têm um grave problema, porque, muito embora eles possam crer no Deus Yahvé, no grande Senhor, o mesmo que nós cremos, eles fazem isso fora da pessoa de Jesus Cristo. Eles fazem sem o Novo Testamento. Aí não adianta, porque a leitura do Antigo Testamento ficará incompleta. Ficará incompleta, porque eles terão parte da revelação. Eles terão uma revelação quase chegando lá, mas ela não será plena, completada, ela não será suficiente. Nós cristãos cremos que a suficiência da revelação especial, ela está na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, portanto, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, palavra encarnada.
Por isso, João usa exatamente esta ideia ao dizer: o Logos, a palavra, o discurso de Deus, ele se tornou carne e ele habitou entre nós. Então, aquela palavra do Antigo Testamento que Deus falava aos profetas, Deus falava por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de fumaça, por meio de fogo, por meio de barulhos. Deus falava de várias formas aos pais pelos profetas. Mas depois, ele nos fala completamente em Cristo. Cristo, portanto, ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Antes, ele nos falava de várias formas, aos pais, pelos profetas. Hoje, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, esta é o ponto máximo, é o lugar em que a revelação se encontra plenamente. Cristo. Ele é o discurso de Deus, a palavra de Deus, a fala de Deus vista, encarnada, visível. Então, os profetas não puderam ver Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. No entanto, Deus não permitiu, porque não era possível que um homem veja Deus. Mas, quando Cristo nasceu, aquelas pessoas que conviveram com Jesus Cristo viram Deus. Porque Deus é mostrado em Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele vimos a glória do Pai. Aquilo que Moisés não pôde ver, aquelas pessoas que conviveram com Jesus puderam ver. E nós, agora, podemos ver esta mesma glória na palavra escrita por Deus. Veja que coisa interessante. Nós vivemos num tempo, Jesus já passou há 2000 e poucos anos, nós não tivemos o privilégio de ver com os nossos olhos, mas nós podemos ver pela fé na palavra. Porque a palavra de Deus agora, escrita, a Sagrada Escritura, a revelação escrita de Deus, é exatamente o modo designado por Deus para nos dizer esta história. Então veja que progressão maravilhosa, meus irmãos. No Antigo Testamento eram apenas imagens, sombras, visões, palavras, barulhos, fogo, fumaça. No Novo Testamento, Cristo vem como carne, as pessoas podem ver, ouvi-lo, tocar, abraçá-lo, deitar sobre o seu peito, como fez João algumas vezes, ser tocado por Jesus, receber o milagre do próprio Jesus. As pessoas conviveram com ele. Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, e ele deixa agora a sua igreja, para que a sua igreja seja orientada por ele. Ele não está fisicamente conosco, mas ele está espiritualmente conosco. E onde é que nós encontramos agora o Jesus fisicamente mostrado? Nas Escrituras, no texto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus agora, escrita, ela é o fechamento. Ela é o fechamento, é a conclusão da revelação. Por isso nós, reformados, presbiterianos, não cremos em nenhum tipo de outra revelação fora das Escrituras. Porque nós entendemos que Cristo é a revelação e a palavra dele, somente a palavra dele, é a revelação fechada, completa. Por isso ninguém tem autoridade para levantar-se e dizer: assim diz o Senhor, a menos que o que ele disser for extraído da palavra do próprio Cristo. Porque Cristo fecha a revelação. Não há mais, portanto, nenhuma necessidade das chamadas novas revelações do Espírito. Cristo finaliza a revelação. Ele é o ápice da revelação. E a sua palavra, portanto, cumpre exatamente este propósito, de dizer ao homem tudo aquilo que o homem precisa saber a respeito dele, e de si mesmo, e do plano de salvação e de redenção providenciado pelo Senhor. Portanto, esta revelação ela é progressiva, ela começa desde a criação e caminha até chegar na consumação de todas as coisas, que é o Apocalipse, quando João tem a visão que é dada por Cristo
Não é nenhum anjo espetacular, como o anjo Moroni dos Mormons, ou algum tipo de visão, como, por exemplo, da Ellen White, do Adventismo. Nenhum tipo de visão. É o próprio Cristo que aparece a João e diz a ele a respeito do Apocalipse, que significa, aliás, revelação. Qual é a revelação máxima? É a revelação do povo de Deus no céu, glorificando a Deus para toda a eternidade. Então, João, no Apocalipse, ele vê dois momentos, ele vê dois ambientes. O ambiente da guerra que acontece espiritual e da guerra que acontece na terra. O céu e a terra. Eles se juntam para comunicar uma mesma verdade. A verdade de que Deus está controlando todas as coisas, ele venceu a batalha espiritual, derrotou Satanás, para que a igreja na terra também seja vitoriosa contra todos os inimigos enviados por Satanás. Cristo derrota Satanás, o Cordeiro derrota Satanás, para que a igreja seja preservada de todas as guerras contra Satanás. Por isso o Apocalipse ele não é um livro para dar medo na gente. Muito pelo contrário, o Apocalipse é um livro para confortar a igreja, para consolar a igreja, para dizer para a igreja: vocês são vitoriosos. A igreja venceu, porque Cristo venceu. Então nós podemos caminhar agora seguros, sabendo de que naquele dia em que todos nós estivermos lá, nós cantaremos juntos: Santo, 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 digno é o Cordeiro de receber toda a honra, todo louvor, todo domínio, porque tu criaste todas as coisas. É o cântico lá que está em Apocalipse. Grandes são as tuas obras, os teus juízos insondáveis. É o cântico do Apocalipse, o cântico ao Cordeiro, o Cordeiro de Deus que veio, tirou o pecado do mundo e atraiu para si os eleitos do Pai. Então, meus irmãos, esta é a chamada revelação especial. Vamos ver aqui estes textos que eu mencionei nesse pequeno trecho aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Aqui é uma referência ao fato de que as Escrituras, elas existem para que nos indique o caminho de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Vamos ler juntos, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, aqui a referência exatamente ao fato de que são as Escrituras que nos comunicam o que nós devemos fazer a respeito de Deus. Vamos ver Salmo 73, 24 a 26. Asaf olhou ao redor e viu que os ímpios estavam prosperando, e ele não conseguia muito entender o porquê disso. Como pode, Senhor, eu que sou teu servo, teu filho, passar por tantas privações, e ao mesmo tempo os ímpios estão aí prosperando, eles parecem não ter nenhum tipo de problema, eles têm riquezas, têm saúde, não passam nenhum tipo de perseguição. Por que o Senhor permite essas coisas? Deus leva Asaf, então, para dentro do santuário, versículo 17, até que entrei no santuário, e Deus mostra para Asaf o fim dos ímpios. Os ímpios serão condenados, Asaf. Eles irão para o inferno. Você pode sofrer 80 anos, 100 anos, 120, se viver muito nessa terra, mas você terá a vida eterna com o Senhor. Os ímpios não. Se eles viverem 100 anos de glórias aqui, eles viverão eternamente no inferno. Então, fique tranquilo. Você pode sofrer por um breve tempo, mas o seu futuro é um futuro garantido de glória na presença do Senhor. Por isso é que, no final, ele faz essa doxologia, que é uma espécie de louvor, de elogio ao Senhor. Vamos ler? 24 a 26. Tu
me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Muito bonito, né, irmãos? Que maravilha. Um homem que estava... Asaf era líder do coral de símbolos, né? Símbolo é aquele prato das orquestras, né? Aquele prato que a gente bate nas orquestras. Ele era o regente ali, o líder daquele grupo. E era muito presente na casa do Senhor, ele era atuante, né? E mesmo assim ele passou por essa crise aí, de não entender muito bem por que Deus privilegiava os ímpios temporariamente. E agora ele percebe, né? Deus o leva ao santuário, revela a ele o final das coisas, e ele então faz essa declaração maravilhosa aqui. Tu me guias agora, no presente, com o teu conselho, e depois tu me recebes na glória. Então, a palavra de Deus ela tem esse poder, exatamente como vimos na quinta-feira, esse poder para edificar e confortar os crentes. A pergunta número 4 lá do Catecismo Maior. As Escrituras, a palavra de Deus tem esse poder de nos edificar, de nos confortar, de mostrar quem de fato Deus é e de nos esclarecer, meus irmãos, estas dúvidas que nós temos em relação à vida, em relação a estas coisas. Por que, Senhor? Por que estas coisas acontecem? Asaf teve essa dúvida e Deus o instruiu. Como? Pela palavra. Versículo 17, né? Ele entra no santuário de Deus. Ele não vai buscar respostas em outros lugares, ele vai buscar resposta na presença de Deus. Porque só a palavra de Deus é suficientemente capaz de eliminar as nossas dúvidas em relação a estas coisas que estão no campo da nossa alma, no campo espiritual. Por isso o Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas simples. Porque de fato é assim, a palavra ela nos engrandece, ela aumenta, amplia o nosso conhecimento a respeito de Deus e de nós mesmos. Vamos ver aí o último texto, o Evangelho de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal, chamada oração sacerdotal, né? Que é a oração que Jesus faz como sacerdote, que é aquele que nos representa diante de Deus. Ele ora em favor do seu povo, João 17. Nos versículos 22 e 24, né? Veja que no versículo 17, o nosso Senhor já pede ao Pai que nos santifique na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. E essa palavra aqui é exatamente a palavra que é Ele próprio. Porque Cristo é a verdade, o caminho e a verdade e a vida. Então a palavra é a verdade. Se a palavra é a verdade, a palavra é Cristo. E Cristo é a verdade. Portanto, ao nos santificar na verdade, o que Ele próprio, Cristo, está pedindo ao Pai é que os seus filhos sejam distintos do mundo por estarem com Ele, Cristo, com a palavra, com a verdade. E aí nos versículos 22 e 24, né? Vamos ler juntos? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E o 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui Jesus também está expondo esta maravilhosa verdade, meus irmãos, de que Ele próprio é aquele que é a nossa satisfação. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Quem é esse que nós temos prazer na terra? Cristo, o Deus encarnado, o nosso Senhor
que é aquele que transmite a glória do Pai, é o único que nos mostra a glória do Pai, porque Ele e o Pai são um, ele diz aqui, e o desejo dele é que nós também sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E por que nós vamos ser um com Ele? Porque Ele foi homem como nós. Nós não podemos acessar o Deus invisível, mas nós podemos acessar o Cristo visível. Nós não podemos compreender plenamente ou estar ligado ao Deus que é infinito, mas nós podemos estar ligado a Cristo, que foi homem. Então veja como que esta conexão ela é importantíssima. Portanto, somente Cristo pode nos comunicar o plano de salvação de Deus para os eleitos. E é por isso que eu coloquei ali no finalzinho da fala ali o seguinte: a Bíblia, que é esta coleção de livros, Bíblia significa isso, meus irmãos, significa biblioteca. Bíblia é uma abreviatura da palavra biblioteca, né? Então, Bíblia é como se fosse biblioteca mesmo. É uma biblioteca que você anda com um tanto de livros debaixo do braço, né? Então, é uma biblioteca sagrada. É um conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, para que possa dar à igreja, dar ao povo de Deus, exatamente este conhecimento do plano de salvação, de redenção, e de fazer com que esse povo seja guiado nesta verdade. Então, por isso que eu disse aí, né, que a Bíblia é a manifestação clara e única da vontade de Deus. Nós não vamos ter em outro lugar uma comunicação tão clara quanto nas Escrituras a respeito de Deus. Por maiores que sejam as interpretações de filósofos, de teólogos, nenhum deles superará a revelação da palavra escrita, da Bíblia, a Escritura sagrada, porque esta é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Então, aqui nós vamos ver a manifestação clara e única da vontade de Deus referente a todos os homens, especialmente a salvação dos eleitos por meio de Cristo, né? Todos os homens. Paulo, por exemplo, quando escreve a Tito, ele diz que a graça salvadora ela é comunicada a todos os homens. Vamos ver lá esse texto? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Vamos ler juntos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja, a comunicação da graça do Senhor, do Evangelho do Senhor, é para todos os homens. Nem todos os homens, como sabemos, ouvirão esta comunicação especial, mas a pregação do Evangelho, a graça do Senhor, ela está presente em todos os homens. Alguns teólogos costumam chamar isto de graça comum, que é o fato de Deus dar a todos os homens aquilo que Ele os dá porque são criaturas, são seres criados. Assim como Deus dá o alimento ao pardalzinho, assim como Deus dá vida ao lírio do campo, assim como Deus faz crescer uma grama, um capim, alimenta um animal selvagem, Deus também dá ao homem, do mesmo modo, o alimento, o ar. Ele dá o sol, ele dá a chuva. Ele não, lá em Atos, né, o escritor Lucas, ele menciona isso, né, ele diz, olha, os homens não ficaram sem testemunho da verdade de Deus, de quem Deus é, porque todo dia os homens olham e veem a chuva cair,
o sol se colocar. Então, a graça está aí. A graça está se mostrando salvadora a todos os homens. No entanto, como nós sabemos, só serão atingidos por esta graça aqueles que tiverem os seus corações transformados pelo Espírito Santo do Senhor. E eu quero ler só mais um texto com os irmãos para demonstrar esta condição, para depois eu passar ali para o próximo tópico, que é a nossa conclusão de hoje. Vamos ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, meus irmãos. Eu vou fazer um breve resumo aqui do capítulo e depois nós vamos ler a parte final. Paulo aqui, ele está... Os irmãos podem acompanhar aí pela própria descrição, né, a partir do versículo 1. Paulo está aqui, primeiramente, colocando para os crentes de Corinto a exclusividade do conhecimento de Jesus Cristo. Veja o versículo 2. Paulo fala assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, a minha pregação, embora eu possa ensinar para vocês outras coisas, porque eu sou filósofo, eu sou poliglota, Paulo falava mais de 3 ou 4 línguas, né, com muita facilidade. Ele foi instruído também na filosofia, conhecia muito da filosofia grega, conhecia muito da própria filosofia hebraica, né? Paulo era um fariseu zeloso, então ele conhecia muito da lei, mas ele está dizendo: olha, eu vou jogar tudo isso fora, porque o que me interessa aqui é falar de Cristo para vocês, do Cristo crucificado. E isso dá, meus irmãos, um ensino muito precioso para nós, né? Só fazendo um parênteses aqui, de vez em quando eu vejo assim, alguns pastores querendo comunicar a cultura da época, e aí eles começam a inventar algumas coisas, querendo fazer da igreja clubes de centros culturais, né? Então, assim, pega o estudo bíblico e vai falar sobre, sei lá, como calcular o tamanho da parede de sua casa, né? Tipo assim, coisa que não tem nada a ver, né? Porque eu quero ser relevante para a sociedade, para o bairro. Né? Paulo está dizendo assim: olha, pregue Cristo, isso é que interessa. Pregue Cristo. Essas outras coisas, não que elas não sejam importantes, podem ser, mas não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar Cristo, é ensinar Cristo às pessoas. Se você quer ser relevante, pregue Cristo. Cristo é a maior relevância que o ser humano pode encontrar. Nada é mais relevante que Cristo. Nada é mais relevante. Porque quando a pessoa está num leito de hospital e o médico fala para ela: olha, infelizmente, chega para a família e fala: olha, ele não vai passar de hoje, ali não vai... Ela pode ser milionária, ela pode chamar o melhor médico que tenha no país, ela pode ter o melhor equipamento, estar no melhor hospital, no Sírio-Libanês, em São Paulo, pode ser tratada pelo Roberto Calil. Não adianta. Ali ela vai precisar de Jesus. Se ela não se encontrar com Jesus, acabou. Então, essa é a verdade que nós temos que pregar. É isso. E Paulo está falando aqui: eu esqueci de tudo, eu decidi nada saber, senão Cristo. Então, começa por aí, né? Voltando aqui ao nosso tema. Versículo 6, ele fala assim: expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, desta época, né? Ou seja, ele não está pregando filosofia, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Paulo aqui fala: essa filosofia desse pessoal aí é nada. Eles podem até parecer inteligentes, mas é bom, a gente pode ler sobre Nietzsche, sobre Kant, eu gosto de ler, não é? Nosso grupo ali chegou a discutir alguma coisa sobre isso, é gostoso, é bom ler, mas nada disso é comparável às Escrituras Sagradas, nada, se reduzem a nada. Então, Paulo diz: mas nós falamos, versículo 7, a sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Por que estava oculta? A revelação progressiva. Desde a eternidade estava escondida em Deus a revelação
que vai se manifestar em Cristo Jesus. Aí ele diz, versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos dessa época conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aqui ele traz o Antigo Testamento, né? Exatamente para mostrar que o Antigo Testamento já falava sobre Jesus, mas eles não quiseram ouvir. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, aí vem a revelação especial, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então aqui é a revelação especial. O Espírito revela no coração do homem, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque o Espírito é de Deus, né? O Espírito é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Então o Espírito sabe as intenções de Deus. Por isso o Espírito Santo é quem revela Deus e suas intenções. E aí ele diz, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Ele quer dizer o seguinte, só você conhece a você mesmo. Ninguém pode falar de você, a não ser você mesmo, porque você se conhece, né? Por dentro. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão aquilo que está dentro de Deus, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, dessa época, mas temos recebido o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus. Para que a gente recebe o Espírito de Deus, meus irmãos? Para falar em línguas? Não, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A gente recebe o Espírito Santo para conhecer Deus melhor. Esse é o batismo do Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito Santo? Aquele que conhece mais do Senhor. Esse é o batizado no Espírito Santo. Ah, você não é batizado não, porque você não fala em línguas. Não, isso aí não é marca de batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é o conhecimento profundo a respeito de Deus. Esse é batizado no Espírito Santo, né? Paulo está dizendo aqui, nós recebemos o Espírito para que conheçamos, ou seja, nós só vamos conhecer se formos batizados no Espírito Santo, se tivermos o Espírito Santo, percebe? Ninguém vai conhecer Deus fora do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo revela Deus às pessoas, só. O pastor pode pregar aqui da maneira mais clara que ele puder, ilustrar, usar fantoche, fazer o que for. Se não for o Espírito Santo de Deus, não adianta. A pessoa vai ouvir e vai continuar normal, vivendo a vida normal. Só o Espírito Santo pode convencer os corações, só o Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte no sentido de anunciar, e no sentido, inclusive, de encontrar meios também de falar melhor a palavra de Deus. Mas não confiar em nossos recursos, não confiar no nosso método. Ah, porque o fulano fala bem, Beltrano... Ah, porque a nossa igreja é assim, temos que criar tal. Não, é o Espírito que vai converter. Se o Espírito quiser converter uma pessoa no meio da rua, no meio do nada, com um folheto de papel, ele vai fazer isso. Se o Espírito quiser converter uma pessoa só com uma oração, ela vai fazer isso. Só com uma palavra, ele vai fazer isso. O Espírito Santo é soberano. Soberano. Só ele pode converter as pessoas. E sem ele, ninguém pode conhecer Deus. E aí vem o trecho que eu gostaria de ler com os irmãos juntos aqui. Vamos ler? Do 13 até o 16? Disto também falamos, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui que existem dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que são chamadas por ele aqui de homem natural e
as outras pessoas que são chamadas por ele de homem espiritual. Quem são os homens naturais? Ele diz, são aquelas que não aceitam o Espírito de Deus. E pelo fato de elas não aceitarem, esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é não aceitar as coisas de Deus, do Espírito de Deus, é o que nós entendemos como a blasfêmia, eles consideram estas coisas de Deus como loucura. Como loucura. Por isso eles afrontam o Espírito de Deus. E por isso eles cometem o pecado para a morte. E por isso eles não serão salvos. Porque eles entendem que as coisas espirituais são loucura. Por quê? Porque as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Os irmãos percebem? Por mais que eu use o argumento humano, filosófico, racional, não vai adiantar. Você pode pegar um cientista, por exemplo, e mostrar para ele racionalmente, tudo quanto é jeito, que ele está errado. Se não for o Espírito Santo do Senhor para mudar o coração, ele não vai entender aquilo ali. Ele vai continuar achando loucura crer que Deus criou o universo. É uma loucura isso que vocês falam, não faz sentido. Um Deus criar um universo, não faz sentido. Não faz sentido você falar que um homem foi engolido por um peixe. Não faz sentido você falar que uma pessoa ressuscitou dos mortos. Não faz sentido mesmo. Por uma mente que não é espiritual, não faz sentido. Essas coisas só se entendem espiritualmente. Só espiritualmente. Por isso é o que Paulo diz. O homem natural não vai aceitar. Agora, o homem espiritual, diferentemente, ele julga todas as coisas. Por que ele julga? Porque ele tem um discernimento espiritual. Ele tem o que Paulo chama aqui de mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? É o Espírito de Cristo, que é exatamente aquilo que está dentro do próprio Senhor. Então, meus amados irmãos, esta é a revelação especial. É o modo de Deus comunicar a nós a sua verdade por meio do seu Santo Espírito. De maneira que nós só poderemos compreender a verdade do Senhor por meio do Santo Espírito do Senhor. Não é possível nós entendermos a revelação especial sem a atuação do Santo Espírito do Senhor. É impossível. Por isso, a nossa oração sempre tem que ser a seguinte: Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos entendimentos, abra o nosso coração. Essa tem que ser a nossa oração, para que o Espírito Santo possa nos comunicar as verdades do Senhor. Porque se Ele não fizer isto, nós não vamos entender a verdade do Senhor. Essa tem que ser a oração por avivamento espiritual. E avivamento espiritual, meus irmãos, que muito foi falado aí recentemente, e tem sido comentado por muitos pastores, não é nada mais do que simplesmente uma atuação poderosa, local, específica do Espírito Santo do Senhor nos corações das pessoas. É quando o Espírito vem sobre as pessoas e as convence do seu pecado, elas, portanto, se arrependem diante de Deus e se dispõem a viver para Deus. E isto numa quantidade maior, muitas pessoas ao mesmo tempo. Isto é um avivamento espiritual. Não há nada de espetacular no sentido humano do termo, né? Das pessoas gritarem, fazerem isso, pularem, fazerem aquilo. Não, é uma atuação do Espírito Santo que modifica o coração, que leva as pessoas a compreender o seu pecado, a se prostrarem diante do Senhor. E como Deus faz isto? Pela palavra. Bíblia sendo pregada, palavra sendo anunciada e o Espírito convencendo o coração. Este é o caminho que o próprio Deus estabeleceu. Por isso, meus amados irmãos, embora a revelação natural ela seja suficiente para mostrar ao homem que há Deus, que Deus existe, que Ele criou e preserva todas as coisas, só esta comunicação do Espírito Santo é que fará com que o homem entenda quem é esse Deus e qual é o propósito desse Deus para a vida do ser humano. Então, os crentes, nós devemos amar a palavra de Deus, por esta simples razão, porque ela é a verdade de Deus para os nossos corações. Quanto mais nós nos alimentarmos das Escrituras Sagradas, maior nós
mais entendimento nós teremos do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.